Olá, amigos que me acompanham aqui por essa rede social, muito bom dia! Mais um final de semana se aproximando, sexta-feira, manhã chuvosa, bênção de Deus em nossas vidas e em nosso caminhar terreno. Seja muito bem-vindo, você que me acompanha, aqui nesse momento de reflexão. Portanto, se você está passando alguma dificuldade, peça agora nesse momento que Deus interceda por meio da tua oração, dessa possibilidade que Ele nos concede de ter essa intimidade com o mesmo. O Evangelho de hoje vai nos fazer compreender a vontade do mesmo em nosso caminhar e principalmente nos gerar transformação onde quer que nós estejamos por meio da empatia. Oremos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. É a intimidade que Deus quer que nós mantenhamos com Ele, é por meio dessa espiritualidade, por meio da oração. Esse elo que nos dá essa oportunidade de termos essa intimidade com o Pai. Mas é preciso fazer sua vontade. E qual seria a vontade de Deus em nossas vidas? Você que me acompanha aí nesse momento, já parou para pensar, para refletir? Qual a vontade de Deus em tua vida? E se a vontade dele é a mesma vontade tua nesse caminhar, diante de nossos sonhos, diante de nossas dificuldades, porque nós sabemos que esse evangelho é um evangelho que não aponta dedo para nossas quedas, para nossas falhas, para nossos erros, mas estende as mãos, nos levantando e nos tornando novas criaturas diariamente. E eis que nessa sexta-feira pela manhã temos essa oportunidade. Você que já está no seu trabalho, você que vai para a escola ou está na escola, enfim, você que está em casa. Ouçamos o Santo Evangelho que hoje nos diz. Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, os judeus pegaram pedras para apedrejar Jesus e ele lhe disse: por ordem do Pai, mostrei-vos muitas boas obras. Por qual delas me quereis apedrejar? Os judeus responderam: não queremos te apedrejar por causa das obras boas, mas por causa da blasfêmia. Porque sendo apenas um homem tu te fazes Deus? Jesus disse: acaso não está escrito na vossa lei: eu disse, vós sois deuses? Ora, ninguém pode anular a Escritura se a lei chama deuses as pessoas às quais se dirigiu a palavra de Deus. Por que então me acusar de blasfêmia, quando eu digo que eu sou filho de Deus, eu, a quem o Pai consagrou e enviou ao mundo? Se não faço as obras do meu Pai, não acrediteis em mim. Mas se eu as faço, mesmo que não queirais acreditar em mim, acreditais nas minhas obras, para que saibais reconhecer que o Pai está em mim e eu no Pai. Outra vez, procuravam prender Jesus, mas ele escapou das mãos deles. Jesus passou para o outro lado do Jordão e foi para o lugar onde antes João tinha batizado. E permaneceu ali. Muitos foram ter com ele e diziam: João não realizou nenhum sinal, mas tu, o que ele disse a respeito deste homem é verdade. E muitos ali acreditaram nele. Queridos amigos, o Evangelho de hoje nos traz essa oportunidade de refletirmos em nossas vidas a vontade do Pai. Qual seria a vontade de Deus em minha vida, a vontade de Deus em tua vida, em nosso caminhar ao longo de nossa vida? Eu costumo dizer que a nossa vida deveria ser compreendida como uma liturgia. Toda a nossa caminhada terrena, desde a fase da infância até a fase adulta, é um convite a vivermos uma vida litúrgica. Mas por que eu falo isso? Porque todo o momento de nosso caminhar temos a oportunidade de fazer o bem, de gerar e criar nas nossas relações humanas, que eu considero mais incrível e difícil é o relacionamento humano em nosso caminhar, seja na escola, seja na família,
seja no trabalho, seja na igreja, seja na comunidade, onde haja essa oportunidade do relacionamento humano, nós sabemos que não é fácil, porque são pessoas que pensam diferente, com ideais diferentes muitas vezes. E o Evangelho de hoje nos convida a isso, a perceber os sinais da presença de nosso Senhor Jesus Cristo, a perceber os sinais de Deus em nosso caminhar, nos trazendo esse convite do fazer germinar nos corações endurecidos essa palavra de Deus a todas as criaturas. Lembre-se, céus e terras passarão, mas sua palavra jamais passará. E eis que nessa manhã de sexta-feira chuvosa, alguns ainda estão aí despertando, tomando aquele café da manhã, mas é preciso fazer essa reflexão, é preciso nos alimentarmos diariamente de sua palavra e da oração. Palavra e oração nos traz discernimento, nos conduz à presença do Espírito Santo e à compreensão verdadeiramente de qual seria a palavra de Deus em nossas vidas e a sua vontade. Fazei a vontade do Pai. Esse Evangelho nos leva a compreender quem realmente é Deus em nossas vidas. Porque os hipócritas daquela época, segundo hoje o Evangelho de João, eles não compreendiam. Olha que eles caminhavam com Jesus, estavam sempre presentes e viam os sinais que eles faziam. Mas o que nos conforta é que no finalzinho do Evangelho de hoje, João diz, e muitos ali acreditavam nele. E nós acreditamos verdadeiramente em nosso Senhor Jesus Cristo? Porque acreditar é também buscar se espelhar em suas atitudes, em suas ações, porque eram muitas atitudes positivas que Cristo induzia aquele povo a caminhar, assim também como nas Sagradas Escrituras encontramos essa indicação de como devemos verdadeiramente caminhar. E João diz que Jesus realizou muitos sinais. João verdadeiramente não realizou sinais, mas Jesus realizou muitos sinais. Por isso que a maioria das pessoas creram nele e nós só acreditamos em Deus se ele realizar sinais. Mas esses sinais se referem à minha vontade, o meu egoísmo, o meu ego, o meu egocentrismo. Eu só quero que Deus realize a sua vontade em minha vida. A minha vontade tem que ser feita. Porém, temos que compreender verdadeiramente qual é a vontade de Deus em nossas vidas. E esse convite que ele faz a mim e a você por meio desse santo evangelho dizendo, fazei a vontade do Pai. Todo aquele que faz a vontade de Deus é aquele que segue a orientação das Sagradas Escrituras e coloca em prática por meio das ações, das relações e das várias possibilidades dos contextos humanos que nós temos ao longo de um dia. Olha quanta oportunidade nós temos, quantas possibilidades nós temos de ao longo de um dia, e não só porque está se aproximando o final de semana, e muitas vezes é no final de semana que as pessoas têm essa devoção ao Pai, mas diariamente, a todo instante, a todo lugar. As boas obras do Pai, Cristo fala, vocês só acreditam, e se eu fizer a vontade do Pai, assim vocês acreditam, porque são muitos sinais. Você já parou para pensar quais os sinais que Deus oportuniza diariamente em tua vida? São muitos sinais. Esses sinais devem gerar conversão, devem gerar mudança de atitude, devem gerar possibilidade de levar também essa luz da palavra e esse sal a todas as criaturas. Por isso eu faço um convite aqui a você, para que você também, por meio do seu batismo, seja missionário, leve essa missão, compartilhe esse vídeo, compartilhe com outras pessoas também, independente daquilo que você esteja vivenciando em teu lar. Quantas pessoas se encontram abatidas? Os problemas que surgem diariamente em nossas vidas. Eu costumo dizer, diante de minhas reflexões, tem alguém aí que tem problema? Porque muitas vezes só nós achamos que temos problemas. E nós achamos, no meio do nosso egoísmo, do nosso egocentrismo, esse ego inflamado, que é somente eu que tenho problema. Somente eu tenho problema. E parece que meu problema é maior do que todos. Isso me causa uma cegueira espiritual, de não ter empatia pelo outro, de perceber que o outro precisa de uma palavra de conforto, de incentivo. Portanto, não importa o que você esteja passando aí na tua casa, seja os problemas de dificuldade de relacionamento do teu cônjuge, seja a dificuldade de relacionamento com os teus familiares, seja o problema das drogas, seja o problema da violência, seja o problema do desemprego, que é tão difícil caminhar
com o desemprego, né? Na busca do alimento diário, na busca da possibilidade de ter o pão nosso de cada dia. Mas quando você faz a vontade de Deus, quando você faz a vontade do Pai, as coisas acontecem naturalmente, porque Deus é um Deus de amor, Deus tem compaixão, é aquele Deus que vê, que olha, sente compaixão e cuida de mim, cuida de você. Portanto, essa possibilidade que nós temos diariamente de nos alimentar da oração, da palavra de Deus, com certeza traz essa possibilidade de compreendermos mais, de maneira intensa, qual a vontade de Deus em nossas vidas. Senão nós iremos sempre agir como meninos ou meninas mimadas, que querem porque querem, bate o pé e querem que Deus faça a vontade. Deus, eu quero isso, Deus, eu quero aquilo, Deus coloca isso em minha vida. Mas muitas vezes você mesmo não tem essa certeza de que aquilo que você pede a Deus é para o teu bem. E olha só, o parênteses que eu faço aqui, e que seja também para o bem comum. A vontade de Deus só se realiza em nossas vidas quando é para o bem comum. Observe que o evangelista diz que Cristo caminhava há muito tempo já com aquele povo e por meio desse caminhar deixava sinais visíveis. Quais os sinais que você já percebeu da presença de Deus em tua vida? Já nesse dia de hoje, já nessa manhã chuvosa de sexta-feira, você está percebendo os sinais? Você está com o ouvido atento, o coração aberto? Porque é preciso que você abra teu coração e o teu ouvido e permita que o Espírito Santo te conduza por meio do discernimento, da sabedoria, aonde quer que haja essa oportunidade, nesse dia e principalmente nesse final de semana que se aproxima, de fazer a vontade do Pai. Não somos perfeitos. Não somos perfeitos, mas é diante de nossa imperfeição e por meio dos frutos oriundos do Santo Evangelho, desse Evangelho que não aponta dedo para nossas feridas, desse Evangelho que estende as mãos diante de nossas quedas, é que buscamos, acima de tudo, essas atitudes de fazer a vontade do Pai por meio da transformação no germinar fruto de misericórdia. Olha só como é incrível isso, do bem comum, do fazer o bem ao outro, do ouvir. É preciso ouvir mais, estar atento, com ouvidos abertos à necessidade do outro, à necessidade daqueles que precisam de uma palavra, de um conforto, de um fortalecimento para que eles também possam caminhar de acordo com a vontade de nosso Jesus Cristo, fazendo a vontade de Deus e também em sua vida, e que tenham uma vida plena, uma vida abundância. Olha quanto convite, né? Quantos convites nós temos por meio da palavra de Deus, por meio desses momentos de reflexões e por meio também de nossas próprias reflexões diárias no momento da oração. Transforma a tua casa, o teu quarto, um espaço em um local de oração, de intimidade com o nosso Jesus Cristo, e você vai ver que diariamente muitos sinais Deus vai colocar em tuas vidas, e você vai ter, por meio do direcionamento do Espírito Santo, essa compreensão da importância de perceber esses sinais que nos conduzem ao fazer a vontade do Pai. Que possamos fazer a vontade do Pai sempre, mas que não achamos como menino mimado, querendo que Deus faça somente a nossa vontade. Porque quando eu quero impor a Deus a minha vontade, é aí que eu me afasto dele. É aí que eu me afasto e não consigo compreender o seu caminhar em minha vida. Que você, que nós, ao longo desse dia de hoje, possamos estar atentos a esses sinais divinos de Deus em nossas vidas, gerando transformação, onde quer que haja oportunidade do bem comum e empatia. Aí mesmo, na tua escola, no teu trabalho, na tua família, na tua comunidade, na tua igreja, ou seja, onde quer que haja essa oportunidade. E desde já, quero agradecer a todos vocês que me acompanham. Estou vendo aqui, né, me acompanhando, a Ingrid Nogueira, um abraço, Ingrid. Que Deus abençoe os versos de tua história sempre, né? Rubem Oliveira. Olá, Rubens. Sucesso aí na tua caminhada. E que Deus abençoe a todos vocês. Fazei a vontade do Pai. Bênção de Deus em suas vidas. Um excelente final de semana. E até a próxima. Lembre-se, fazer a vontade do Pai é gerar transformação positiva de bem comum, onde quer que haja essa oportunidade. A todos vocês, uma excelente sexta-feira e um bom dia!